Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, o seu culto matinal de todos os domingos. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar. Talvez você esteja nos acompanhando neste momento através das redes sociais ou da transmissão através da Rede Brasil. Nosso muito obrigado. Deus abençoe você neste dia e estaremos juntos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. Queremos desde já enviar, como comumente fazemos, a saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade. Sim, há alguns irmãos que não podem estar na escola bíblica dominical por limitações físicas, por problemas que envolvem enfermidades, mas não tem problema, porque a escola bíblica dominical vai até você através da Rede Brasil de Comunicação. Receba aí do nosso pastor um forte abraço e que Deus abençoe você e toda a sua família. Neste momento nós queremos convidar você a orar conosco e após a oração aproveite esse momento para compartilhar um link aí do nosso culto nesta manhã. Convide aí os seus familiares que não puderam estar na escola. Vamos sentar, vamos cultuar, vamos adorar ao Senhor e vamos aprender a sua palavra nesta manhã. Se você puder, neste momento, curvar sua cabeça e fechar seus olhos, faça. Então vamos orar em nome de Jesus, elevar a nossa voz diante do trono da graça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por nos dar o privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, diante da tua presença, para te adorar na beleza de tua santidade e aprender a tua santa e gloriosa palavra. Nós queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos teus filhos, Senhor, que estão sendo alcançados através desta programação. Vai, Senhor, fazer uma visita a cada coração, fazer uma visita a cada mente. Tu sabes, Senhor, a necessidade dos teus filhos, as dificuldades, mas tu és o Senhor, médico por excelência. Tu és o Deus das causas impossíveis, Senhor. E nesse momento o teu Santo Espírito esteja visitando os lares, visitando a cada vida, a cada família, ó Pai, e que nesta manhã o teu Espírito possa falar aos nossos corações através da tua santa e gloriosa palavra. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar a Deus com os cânticos congregacionais. Você tiver a sua harpa aí, pegue sua harpa juntinho aí para louvar ao Senhor. E se você não tiver, não tem problema. O hino estará sendo colocado aqui no seu vídeo, onde você, no conforto da sua casa ou no seu trabalho, você poderá estar adorando ao Senhor, acompanhando a letra e glorificando o seu santo nome nesta manhã. Amém, glória a Deus. Eu também cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor. Que privilégio estarmos na escola dominical, esta instituição abençoada, onde fala-se da palavra de Deus. Mas nesse momento vamos falar da palavra cantando, não é? Os hinos da nossa harpa cristã, eles têm essa função, eles ensinam cantando. Vamos adorar o Senhor conforme nos foi autorizado e com os hinos sugeridos pela nossa lição da IBD, não é? O primeiro hino é o hino 60, hino de número 60, exultação do crente. Este hino faz um convite, ele fala: vinde, cantai e entoai louvores a Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos lavou. Temos motivos de sobra para adorar ao nome de Jesus. Glória a Deus, com muita alegria adoremos ao Senhor.
Vinde, cantai e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia, glória a Deus. Fomos comprados por bom preço, o precioso sangue de Jesus Cristo, que tem poder para livrar e remir o homem da condenação eterna. Hino de número 75. Em Jesus temos a palma da vitória. Todos estamos sujeitos, mas a queda, as tentações, as tribulações, mas nós cremos que em Jesus temos a vitória final, a vitória permanente. Glória a Deus, adoremos ao Senhor. Com todo o coração, adore ao Senhor. Tentado não cedais, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer.
Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. O texto áureo de nossa lição está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, que diz: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática nos diz que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Revolução Sexual. O segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. E o terceiro tópico tem como título o padrão bíblico para a sexualidade sadia. A leitura bíblica em classe da nossa lição hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Vamos fazer uma leitura alternada, como comumente fazemos em todas as nossas escolas dominicais. Se você puder, nesse momento, ficar de pé, fique de pé, para podermos ler a palavra do Senhor, mas se não puder, não tem problema, mas nos acompanhe neste momento. O texto, se você não está com a Bíblia ou com a revista, o texto estará sendo colocado na sua tela e você pode nos acompanhar nesta leitura. O texto da nossa lição desta semana, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 20. Versículo 15 nos diz o seguinte: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque se não disse 2 numa só carne, mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26 nos diz: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento agradecer a Deus pela leitura da sua palavra e pedir que o seu Santo Espírito nesta manhã possa abrir o nosso entendimento para compreendermos as verdades que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Queremos pedir que o teu Santo Espírito venha nos abrir a mente para que possamos compreender as verdades que querem nos ensinar nesta manhã. Usa, Senhor, neste momento ou nesta manhã a tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor, e vem trabalhar na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão sendo alcançados através desta programação.
continua conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, um momento especial onde passamos a adorá-lo não apenas com a nossa voz, mas adorar a Deus com as nossas finanças, adorar o Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. E neste momento nós queremos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui na casa de Deus nesse domingo de manhã para aprender da sua santa, rica e maravilhosa palavra. Estar vivenciando esse momento, vivenciando o culto. A escola bíblica dominical é um culto. E todo culto, meu querido irmão em Cristo Jesus, ele é composto pelos louvores, pela adoração a Deus, pela leitura e o ensino da palavra do Senhor. Mas também faz parte do culto a oferta, o ato de ofertar, o ato de dizimar, o ato de pagar um voto. Então, ofertar, dizimar, é um ato de adoração a Deus, que parte de um coração voluntário, agradecido, dedicado ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento que é um momento especial, um momento singular, que é o momento de adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Adore a Deus também nesse momento fazendo isso, se assim partir do seu coração. E eu quero ler um texto com você, um texto que está baseado em Malaquias, bem conhecido, capítulo 3, e o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, dizimar, ofertar, é mandamento bíblico. Então, quando você adora através dos seus dízimos e das suas ofertas, você está atendendo um princípio bíblico que começa do livro de Gênesis, passa por toda a Bíblia Sagrada. Não ficou registrado, não ficou limitado somente a Malaquias capítulo 3 e o versículo 10. Gênesis, Abraão pagou o dízimo. E quando chega no livro de Mateus, o Senhor também incentiva. Então, se você pode, faça com amor, faça com dedicação. E a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente na comodidade dos irmãos, aqueles que estão em outros países, estão em outros estados, pessoas que estão trabalhando, mas que não podem estar no ambiente do templo, mas estão no culto e querem ofertar. Então a igreja aqui em Pernambuco vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é esse que vai aparecer agora na sua tela. É o site da igreja, www.iadpeplay.org.br. Acessando o site, você vai ver várias opções. E tem um botão na parte superior com o título Quero Contribuir. Você clica nele e vai aparecer algumas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode contribuir para missões, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja, você pode também pagar seu voto, você pode simplesmente dar uma oferta, já que você está agradecido a Deus. Então, alguns canais estão disponíveis. Existem outros que também aparecem agora na sua tela. O PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. Mas nós temos também algumas contas na Caixa Econômica Federal, no Banco do Bradesco e no Banco do Brasil. E o beneficiário está logo abaixo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e o CNPJ é o 10 632
404.000 ao contrário, dígito 51. E o mesmo CNPJ também é a chave para o Pix, que está aparecendo na sua tela. Deixa eu repetir para você: 10.632.404.000 ao contrário, dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a tecnologia favoreceu essa comodidade. A tecnologia tem também nos ajudado nesse momento de adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Então faça isso, faça de forma agradecida, faça com um coração voluntário. Chegue diante de Deus nesse momento agradecendo a Ele. E nessa oração que nós vamos fazer, essa oração de agradecimento, é uma oração também de adoração. Vamos orar para Deus aumentar o pão dos seus filhos. Vamos orar para que Deus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Estamos falando para tantas pessoas que nesse momento estão desempregadas, não conseguem o emprego. Mas se lembre de uma coisa, meu querido: Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus que é o dono de todas as portas de emprego. E Ele pode abrir uma porta de emprego para você ainda essa semana. Creia, chegue diante de Deus. Eu sei que estamos falando para pessoas que têm maior vontade de, nesse momento, pegar o celular e fazer a sua oferta, mas não podem. Você não pode agora, mas vai poder depois. Porque o Deus que nós servimos é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus que vai te abençoar, ou melhor, já tem te abençoado e vai redobrar a bênção dele em cima da sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos fazer oração de agradecimento? Vamos chegar diante do Pai? Vamos também chegar nesse momento e pedir a Deus portas de trabalho para quem está desempregado. Querido, Deus vai te abençoar. Confia em Deus. Crê nele. Tudo Ele pode fazer. Ore conosco nessa manhã de domingo. Senhor nosso Deus, Senhor meu Pai, Senhor meu Criador, queremos te agradecer, queremos te louvar pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para te adorar, para aprender a tua palavra. Agora, nesse momento, recebe, meu Deus, a nossa adoração, que também se faz presente através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dos nossos votos, das nossas contribuições. E te pedimos uma bênção especial para todos os teus filhos. Aumenta o pão dos teus filhos. Multiplica, Pai, a comida na mesa dos teus filhos. E Senhor Jesus de Nazaré, aquele que nesse momento está de cabeça baixa, talvez ajoelhado, com lágrimas nos olhos, pedindo uma porta de trabalho, porque já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que está desempregado e precisa manter a família. Senhor, sabemos que a situação é difícil, mas nós sabemos que Tu és o Deus que abre portas aonde não tem portas. Tu és o Deus, Senhor, que pode fazer tudo e todas as coisas para beneficiar os Teus filhos. Abre uma porta de trabalho para o Teu servo que nesse momento pede, para essa mãe que nesse momento está clamando e pedindo uma porta de trabalho para o filho. Deus eterno, nós te pedimos no nome santo de Jesus, te pedimos com fé, confiando, para que Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso pedido e também os nossos agradecimentos. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco na Escola Bíblica Dominical e vamos adorar a Deus também através dos louvores. Vamos adorar a Deus com mais um hino com o nosso irmão. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 76, não é? Vem, ó pródigo. Esse hino é um convite. Ele se baseia na história do filho pródigo. Se você está assistindo essa escola dominical, mas está afastado dos caminhos do Senhor, algo lhe move, algo lhe atrai, é o Espírito Santo que está tocando no seu coração. Venha, ó pródigo, você que um dia foi professor da escola dominical, foi aluno, mas está aí distante, fraco. O Pai te espera de braços abertos para te dar novas roupas, um novo anel, te restituir a sua presença,
porque só o Pai te ama de verdade. Vamos adorar o Senhor. Vem, ó pródigo, vem sem tardar, te chama Deus. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Tu que vagas errante, escuta a voz dos céus. Ó, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Com paciência e ternura te chama o Senhor. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Vem enquanto te chama o meigo Salvador. Ó, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Deus espera por ti, pródigo vem. Lá na casa do Pai abundância de pão. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Já está pronta a mesa com toda a provisão. Oh, escuta a voz de amor. Vem para Jesus. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Deus espera por ti, perdido pródigo vem. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, que tem como título a sutileza da imoralidade sexual. Durante esse trimestre nós estamos estudando um tema geral da nossa lição que tem como título os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E esta semana estamos entrando na lição de número 3, que vai falar sobre a imoralidade sexual. Vale destacar, queridos irmãos, que durante esse trimestre nós comentamos de que a nossa lição ela é diferente da lição do trimestre anterior. A lição do trimestre anterior foi uma lição expositiva, esteve fundamentada em Mateus no capítulo 5 ao capítulo 7. Então podemos ali pincelar alguns princípios, alguns textos que foram trabalhados durante todo o trimestre, 13 lições, princípios ali do capítulo. Claro que não deu para estudar tudo, o capítulo é muito denso, de muito conteúdo. Precisaríamos aí de 1 ano, 2 anos inteiro para poder estudar os 2 capítulos com relação aos temas que os capítulos abordam. E comentamos que esta lição, neste trimestre, ela é mais temática, ou seja, embora que esteja relacionado a um tema geral, vai falar sobre as sutilezas de Satanás, os ataques de Satanás à Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas cada lição vai sendo tratado um tema específico. Por exemplo, a primeira lição nós aprendemos, tivemos uma visão geral
sobre as sutilezas, sobre os ataques, sobre a batalha, o nível da batalha, a natureza da batalha espiritual. Semana passada aprendemos sobre a sutileza da banalização da graça, e esta semana nós estamos estudando um tema relacionado à ética cristã, relacionado à família cristã, relacionado ao que nós estudamos no trimestre passado, que poderíamos até aqui revisar, o conhecimento, né, do sétimo mandamento, que vai falar, nós estudamos o sétimo mandamento, vai trabalhar não adulterarás, mas o princípio que está por trás de não adulterarás está falando da proteção do matrimônio e do corpo. Então, esta lição, tanto esta como a lição da próxima semana, que vai tratar sobre o divórcio, banalização do divórcio, são lições que estão relacionadas à ética cristã, à família cristã, em especial preservando o princípio, evocando o princípio da conservação do matrimônio e do corpo, ou seja, a proteção do matrimônio e do corpo. Então, a nossa lição, na introdução, veja aí, colocar em tela aí, por gentileza, a introdução nos diz o seguinte: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antivistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que eram vistos como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como um crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, queridos irmãos, é importante que nos situemos com relação a esta lição e que estamos tratando esta semana, porque ela vai trazer justamente um contraste entre a ética cristã, ou que nós aprendemos no trimestre passado, a ética do reino, e a ética secular, a ética do mundo sem Deus, a ética daqueles que não conhecem ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Então observe que ele passa a trazer aqui uma descrição bem interessante e começa a mostrar as mudanças que ocorreram na nossa sociedade. Ele diz, olha, lá atrás o adultério era visto até como um crime, hoje já não é mais visto. Antigamente, lá atrás, no passado, havia uma inibição social, havia, na verdade, a defesa da castidade, as jovens eram estimuladas a se manterem castas até o momento do casamento. E hoje nós vemos uma sociedade que ovaciona, que aplaude, que até louva, aqueles que não ainda, aqueles que vivem, ou que iniciaram a sua vida sexual. Então, nós vivemos uma sociedade de valores invertidos. Nós vivemos uma sociedade em que, a cada dia que se passa, a sociedade ela vai sofrendo alterações, ela vai sofrendo modificações, e que isso é bem comum nesse tipo de ética. Porque esta ética, a ética desta sociedade, ela está baseada na razão humana. Ela está baseada nos costumes e nos hábitos da própria sociedade. Como estes hábitos vão sendo transformados, vão sendo percebidos, a sociedade também vai sendo percebida e vai sendo transformada. Logo, a ética desta sociedade é uma ética relativa, ou seja, ela está sempre variando. É uma ética descritiva, ou seja, ela apenas descreve o que cada época é vivenciado, cada costume é vivenciado em cada sociedade.
e ela é uma ética mutável, ou seja, ela está sempre mudando. Nós já aqui citamos que o autor comentou de que antes adultério era crime, hoje já não é mais. Antes havia um estímulo à castidade e hoje já não mais. Hoje parece até, e a sociedade demonstra até como vergonha, né? Um jovem ou uma jovem se manterem castos até o casamento. Para esta sociedade que vive esse tipo de ética baseado na razão humana e nos próprios hábitos e costumes, para eles isto é um absurdo. Entretanto, a ética cristã, os novos valores ou os valores do reino, segue um caminho completamente oposto, porque a ética cristã ela vai reproduzir justamente a palavra do Deus que é imutável. Deus que é imutável, sua palavra é imutável, seus princípios são imutáveis. Então, se seus princípios são imutáveis, a ética do reino ela não sofre modificação. Ou seja, o que era pecado para Adão lá atrás, continua sendo pecado para nós hoje e continuará sendo pecado para gerações futuras, até que haja a consumação de todos os séculos e aí possamos adentrar a eternidade para sempre com o Senhor. Então, a ética cristã, ela é imutável, ela é normativa, estabelece normas e princípios, porque o homem ele foi criado por Deus justamente para glorificar o seu nome. Isso nós já lemos quando lemos aqui a leitura bíblica em classe, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E vale destacar que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto, aquela cidade que é do conhecimento dos irmãos, né? Já estudamos, já falamos e mencionamos Corinto em diversas outras lições. Era uma cidade cosmopolita, era uma sociedade multicultural, mas que também era marcada pela imoralidade. Dizem alguns autores que a imoralidade era uma coisa tão banal, era uma coisa tão natural em Corinto, que quando alguém queria dizer que alguém estava praticando imoralidade, dizia que fulano estava se corintianizando. Então isso é suficiente para que tenhamos uma visão clara do nível de imoralidade, de depravação, de degradação que afetava aquela cidade e queria influenciar a igreja do Senhor. Isto porque o gnosticismo, que era uma seita pseudo-cristã, ela defendia de que o indivíduo, ele, para degradar o corpo, destruir o corpo, ele precisava dar vazão à libertinagem, dar vazão à prostituição, até porque, segundo este grupo do primeiro século, ele dizia que, na verdade, a alma ela está presa a este corpo. O corpo é uma prisão. Nada do que se relaciona ao corpo, do que se faz no corpo, dizia aqueles gnósticos, nada do que se faz no corpo afeta o espírito. Então eu tenho que destruir este corpo. Os crentes ou os gnósticos de Corinto diziam: eu tenho que destruir este corpo através da devassidão, entregando o corpo às orgias cultuais. Enquanto que os gnósticos, que tentavam influenciar a igreja de Colosso, já fazia a destruição deste corpo através da supressão dos desejos, se submetendo às leis dietéticas rígidas para que o corpo pudesse ser destruído e a alma se libertar deste corpo. E segundo eles, nada do que o indivíduo realizasse no corpo afetaria diretamente o seu espírito. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma observação aqui bem peculiar e bem contextualizada quando ele diz nesse versículo que nós lemos
que fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Paulo vai dizer que não há uma desconexão entre aquilo que se pratica no corpo e aquilo que se pratica no espírito. Até porque o homem é corpo, alma e espírito. Nós não podemos dizer que a alma peca e o espírito continua puro e não pecou contra o corpo. Não, o corpo peca, mas a alma não peca. Não, a alma peca, mas o espírito não peca. O corpo não peca. Não, o homem é um todo. O homem é corpo, alma e espírito. Todo pecado que o homem praticar afeta-o na sua inteireza. Talvez até você diga assim, mas pastor, lá Ezequiel 18 não diz que toda alma que pecar, esta morrerá, não está dizendo que o pecado só é no âmbito da alma. É claro que nós precisamos entender que esta expressão é uma figura de linguagem que o escritor usa, que procura descrever parte por um todo. É o mesmo estilo que o próprio Salomão ele utiliza quando ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O que é que Salomão está querendo dizer quando diz guarda o teu pé? Ele está falando não é do pé em si, ele está falando de uma postura de reverência, uma postura de temor, uma postura de santificação quando entrar no templo. Então ele usa o pé para descrever toda a inteireza do corpo. Do mesmo jeito, o profeta Ezequiel, ele usa essa mesma figura para descrever parte por um todo. Está dizendo, toda a alma que pecar, esta morrerá, mas ele está se referindo a todo homem que pecar, este morrerá. Até porque o apóstolo Paulo deixa claro que não havia essa divisão, não havia essa separação na compreensão da lei de Deus. O homem é um todo e ele foi constituído por Deus, ele foi criado por Deus para a glorificação do seu nome. Então, observe, o tema desta semana está falando sobre a sexualidade, está falando sobre a sexualidade humana. Paulo está deixando claro aqui de que o homem ele não foi criado para a prostituição. O homem foi criado para Deus, a sexualidade foi criada com a bênção de Deus. E aqui queremos até abrir um parênteses, porque existem pessoas que, e alguns grupos heterodoxos, que dizem que o pecado de Adão e Eva foi o ato sexual. Vale destacar de que a sexualidade, quem estabeleceu no homem foi Deus, e dentro de um ambiente de bênção. Se você puder, neste momento, abrir a sua Bíblia, veja o que o texto nos diz em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, no versículo 28. Versículo 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Observe, essa palavra macho e fêmea aqui já está falando da sexualidade, da distinção de sexo. E qual é a distinção de sexo? Macho e fêmea. Veja, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus os fez seres assexuados, ou seja, macho e fêmea. Aí veja que o versículo 28 nos diz, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, Deus está abençoando o ato conjugal. Deus está abençoando porque Ele criou com uma finalidade. Deus criou com a finalidade de que deveria ser utilizado para a glória e louvor do seu nome. O texto que nós já lemos aqui, 1 Coríntios 6:20, deixa claro, diz só, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus. Logo, o ato sexual não foi consequência ou não foi a causa do pecado e também não foi em decorrência do pecado. Foi Deus que criou o sexo, não foi Satanás. E não só Deus criou a distinção, a sexualidade macho e fêmea, mas Deus também abençoou. E o que é que Deus disse?
frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o que é que Deus está dizendo ao casal? Deus está dizendo, olha, eu fiz vocês seres assexuados, então mantenham relacionamento íntimo entre vocês e procriem e gerem toda a geração da humanidade. Podem criar, podem ter filhos à vontade, porque isso esteve debaixo da bênção de Deus, que o próprio texto diz, e Deus os abençoou. Ou seja, e aqui a gente aprende diversos princípios. Primeiro, a sexualidade humana, quem estabeleceu foi Deus. Segundo, a sexualidade deveria ser realizada para a glória de Deus. Em que contexto a sexualidade deveria ser realizada? Dentro do princípio do casamento, porque o texto diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E nós aprendemos de que dentro destes parâmetros, destas balizas que Deus estabeleceu, para a humanidade, é que deveria ser praticado, que deveria ser realizado para a glória e louvor do seu nome, e não há nenhum pecado em relação a isso. Mas é claro que nessa lição ainda hoje nós estaremos estudando sobre as principais distorções. Agora, as distorções, as perversões dos atos sexuais são em decorrência sim, em decorrência do pecado. Deus estabeleceu, Deus criou tudo puro, irmãos. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo maravilhoso, mas após a queda, o homem, em decorrência da sua condição de pecado, o homem distorceu, e aí abriu-se a grande porta, a grande avenida para o mundo das perversões. Mas é importante nós entendermos de que esta lição, quando nós estudamos esta lição, quando estudamos sobre este assunto, não podemos esquecer a origem pelo qual Deus estabeleceu tudo. Deus estabeleceu o casal, foi Deus que fez a diferenciação, foi Deus que estabeleceu a sexualidade macho e fêmea, é questão biológica, assim, é Deus que estabeleceu com suas diferenciações. Deus estabeleceu com uma finalidade, a finalidade da procriação e também da satisfação, a gente vai ver isso ainda hoje. E tudo debaixo da bênção de Deus, foi Deus quem abençoou. Logo, o ato conjugal não é um ato pecaminoso, desde que seja realizado dentro do parâmetro do casamento. E mesmo dentro do parâmetro do casamento, existem princípios que devem ser observados. Porque infelizmente existem pessoas aí fora que procuram até liberar, ou procurar flexibilizar aí os princípios divinos, e nós já falamos aqui que os princípios divinos são imutáveis, mas algumas pessoas procuram até flexibilizar e até defenderem de que entre quatro paredes vale tudo. Ora, se Deus estabeleceu, segundo eles pensam, segundo Deus estabeleceu o casamento, e o casamento está debaixo da bênção de Deus, e o sexo foi feito para ser realizado dentro do casamento, e o texto deixa claro que Deus abençoou. Aí algumas pessoas chegam a dizer assim, então eu posso fazer tudo, porque dentro de quatro paredes pode fazer tudo, desde que haja consentimento do casal. Entretanto, queridos irmãos, este pensamento é um pensamento falacioso, é um pensamento que não se sustenta à luz das Escrituras, e podemos ver isso lá no livro de Hebreus. Hebreus tem um texto bem interessante com relação a essa situação, que vai mostrar que há balizas sim, mesmo para o casal cristão, há balizas que devem ser observadas. Veja aí, Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Veja que ele está falando primeiro da instituição, da honra, da excelência que é o matrimônio, que o princípio que Deus estabeleceu para a família. E ele diz: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula.
Aí ele vai descrever o que é este leito sem mácula. É um leito onde não há a prostituição e um leito onde não há adultério. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, ele não está falando de casamento? De casamento? E por que ele entra aí a palavra prostituição? Porque o texto falar que aos adúlteros, a gente pode entender porque ele está falando de uma relação conjugal, ele está falando de um casal. Então, qualquer relação extraconjugal a gente entende como adultério, perfeitamente. Mas por que o texto fala sobre prostituição? Porque o texto está descrevendo também as relações, mesmo sendo casal, mesmo o casal estando debaixo da bênção de Deus, mesmo sendo cumprido todos os rituais legais, morais, ele não pode se entregar à devassidão. Porque o adultério é o relacionamento com outro cônjuge que não é o seu. Mas quando os cônjuges casados se dão à prática imoral, mesmo sendo casados e realizando práticas libidinosas, está entrando dentro do princípio da prostituição. Ou seja, é possível que um casal cristão, mesmo sendo casado, mesmo que mantenha a relação debaixo da bênção de Deus, possa se prostituir? Sim. Desde que atente para esse discurso falacioso de dizer, dentro de 4 paredes vale tudo. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus criou o homem com a finalidade de glorificá-lo em todos os seus aspectos. Observe o texto. Se você tiver uma Bíblia aí próxima, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, veja o que Paulo nos diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Observe que Paulo em Corinto, que foi o texto que nós lemos, 1 Coríntios 6, 18, diz, fugir da prostituição. E aqui ele diz, vos abstenhais da prostituição. Versículo 4 diz, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Observe, ele está falando sobre sexualidade. Ele está dizendo, cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, independentemente se seja casado ou se seja solteiro, a sua vida ou o seu corpo deve ser usado em santificação e honra. Aí ele continua, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele diz que os que praticam, os que desonram o seu corpo, o que vivem uma vida de imoralidade, o que vivem uma vida de devassidão, são gentios que não conhecem a Deus. Nós que conhecemos a Deus, seguimos as orientações paulinas, vos abstenhais da prostituição, fugir da prostituição, tenha o seu corpo em santificação e honra. E aí entendemos por que em santificação e honra, porque Paulo já falou, e o texto que nós já lemos, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, ele vai dizer assim, foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo não é meu, o seu corpo, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, não é seu. O seu corpo pertence a Deus. E tanto pertence a Deus, que um dia haveremos de comparecer ou no tribunal de Cristo para os salvos ou diante do juízo do grande trono branco para os não salvos. Todos comparecerão diante do justo e reto juiz. E o que é que ele vai? O que é que ele vai julgar? O que é que ele vai cobrar? Cada um, como cada um realizou, como cada um viveu, como cada um se portou, como cada um operou aqui
neste mundo. Como cristãos, seremos julgados pelas nossas intenções. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 4. E o nosso julgamento é para efeito de galardão. Mas os ímpios serão julgados para efeito de condenação. Então, queridos, ainda voltando rapidamente a esse texto, que eu acho esse texto fundamental para que possamos entender, né, o princípio divino para a sexualidade. E o apóstolo Paulo ainda continua dizendo o seguinte, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Veja como Paulo é contundente. Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E ele diz, versículo 8, porquanto quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E aqui vale fazer uma observação de que quem define o que é pecado é a palavra, irmãos. É Deus quem define o que é pecado. Não é os códigos de lei deste mundo, não é a sociedade que está indo de mal a pior, não é a ética secular que define o que é certo e o que é errado. Nós estamos vivendo uma época de completa devassidão moral, uma ética onde se inverte os valores, o que é certo é errado, o que é errado é o certo. Mas vale destacar de que quem define de fato o que é pecado é a palavra, porque todo pecado é uma transgressão contra o nosso Deus. Deus criou o universo, Deus criou os seres humanos, tudo para louvor da sua glória, e espera que cada um de nós possamos adorá-lo, possamos glorificá-lo em nosso corpo e em nosso espírito. Dando continuidade aqui ao ponto número 1, ele vai falar sobre a revolução sexual, é um paradigma para a nova sexualidade, ponto 1.1, e no 1.2 ele já vai falar daquilo que nós trabalhamos introdutoriamente, que é a quebra de um tabu, e ele vai falar da revolução sexual da década de 60, década de 80. Agora, claro que tudo isso foi potencializado e foi multiplicado através da tecnologia. Hoje a globalização e a rede mundial de computadores diminuíram a distância entre os povos, diminuíram ou anularam as fronteiras, acabaram com a dificuldade de comunicação, e como ferramenta pode ser utilizado para a glória de Deus, é uma ferramenta que pode ser utilizada para propagar o Evangelho, uma ferramenta que pode ser utilizada para nossa edificação, nosso crescimento pessoal, mas também tem sido uma ferramenta utilizada, por Satanás para disseminação de tudo que é tipo de prática. Não é incomum, nós vemos hoje, que as redes sociais têm devastado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido destruídas moralmente através das redes sociais. Existem redes de relacionamentos, redes que procuram estimular a prática do adultério, a prática da prostituição, e existe até nas redes, isso é as redes legais, e ainda tem as redes, a chamada rede da Darknet, que é a rede onde transita tudo que é tipo de dado, tudo que é tipo de crime que você imaginar está também nessa chamada Darknet. Então, através desta rede mundial de computadores, o diabo tem se instrumentalizado. É claro que nós teremos uma lição específica sobre a questão das redes sociais, mas o que nós queremos dizer é que hoje o acessar o mundo, você pode acessar com 2 cliques, Qualquer criança, desde que tenha internet no celular, ela pode acessar o mundo, o universo, e se envolver com tudo que é tipo de prática, com tudo que é tipo de imoralidade, e ter acesso a isso. Isso faz parte, isso é característica, queridos irmãos, da sociedade que nós estamos vivendo.
O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai descrever como seria, né, os últimos dias, e veja o que é que como ele descreve, a partir do capítulo 1, do versículo 27 diz: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Aí Paulo arremata e diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O apóstolo Paulo, ele dá uma descrição muito sinistra, né, dos últimos dias. Ele dá uma descrição muito perturbadora e ele mostra não só que isso seria uma característica dos últimos dias, mas ele diz que o juízo de Deus estaria não só sobre aqueles que tais coisas praticam, mas veja o que é que ele diz: mas também consentem aos que as fazem. Observe, querido irmão, que quando nós estamos falando deste assunto, não estamos falando apenas sobre a imoralidade daqueles que praticam a imoralidade. Paulo deixa claro que até aqueles que consentem, até aqueles que simpatizam, embora não praticam, mas simpatizam, aqueles que defendem, ainda que não pratiquem, mas defendem, Paulo disse, está sendo igualados por Deus dentro da mesma condição e receberá de Deus o mesmo juízo. E quando nos deparamos com esta verdade, nos lembramos, queridos irmãos, da severidade de Deus. Deus é amor e essa sociedade gosta muito de explorar o lado do amor, como se amor fosse algo bem subjetivo, como o amor fosse algo que está lá no fundo do coração, aquele friozinho que dá na barriga. Não. A definição de amor é uma definição tão séria, tão linda, tão maravilhosa, irmãos, que o apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola de João, ele define amor de uma maneira tão sublime que ele diz: Deus é amor. Veja que ele não diz Deus tem amor, ele diz Deus é amor. Porque o amor está baseado ou é parte integrante do caráter de Deus. Não se pode falar que relações pervertidas, não se pode falar que imoralidade tenha aí ou esteja transitando dentro desse conceito maravilhoso que Deus estabeleceu no princípio, que é o princípio do amor. Não, ao contrário. O conceito do amor está sendo substituído, está sendo confundido com paixão, com amor, com paixão carnal, com devassidão, e em decorrência disso, gostam muito de evocar o termo de Deus é amor, Deus nos aceita da maneira que nós somos. E Paulo deixa claro de que, de fato, Deus ama a todos os pecadores. Entretanto, Deus aborrece o pecado. E o que é que Deus oferta? Deus oferta o perdão. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados ou apagados os vossos pecados, diz o apóstolo no seu grande discurso. Então, querido irmão, querida irmã,
A vontade de Deus para a sexualidade é que ela deve ser realizada dentro do padrão da pureza, tanto daquele que é solteiro, quanto daquele que é casado. O casado, ele não tem licença divina para tudo que é tipo de prática, não. Há princípios, há balizas que Deus estabelece para que possa ser realizado, mesmo dentro de um relacionamento conjugal. Então tenhamos cuidado, não nos deixemos levar por toda sorte de ensino. Hoje tem se multiplicado os chamados conselheiros de TikTok, onde pessoas, no afã de quererem pecar e não buscarem um respaldo bíblico para isso, não conseguirem um respaldo bíblico para isso, vão buscar atrás de conselheiros de TikTok liberais, e aí, quando manda a mensagem, ele vai lá e responde de maneira 10 a 30 segundos, de uma maneira tão rápida, sem fundamento nenhum, apenas expondo a sua opinião. Observe que nós estamos falando aqui, mas estamos fundamentando cada palavra que estamos colocando. Deus deseja, Deus quer que vivamos uma vida de pureza. Não importa quantas pessoas estão vivendo a vida na devassidão. Não importa se hoje a sociedade ela vê isso com naturalidade. A imoralidade pode se tornar até legal, mas nunca deixará de ser imoral. Porque quem define, novamente falo, quem define o que é pecado é a palavra de Deus. Quem define o que é imoralidade é a palavra, não é a sociedade, não são os hábitos, os costumes de determinada sociedade, não, é a palavra. O apóstolo Paulo, nós já estudamos aqui a função da lei, e o apóstolo Paulo deixou claro tanto em Gálatas 3:24, Gálatas 13:24, quanto o apóstolo Paulo também no livro de Romanos, ele vai deixar claro de que a lei foi dada para mostrar o que é pecado, para mostrar o que é transgressão. Então quem define não são os homens, quem define não são conselhos, quem define não são assembleias legislativas, quem define não são homens, não, quem define o que é pecado é a palavra de Deus. E é justamente a partir desta palavra que o próprio Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus é o caminho. Só há um caminho que leva a Deus, e este é Jesus. E a sua palavra está revelada na Sagrada Escritura, que é a bússola de Deus para a nossa vida, a bússola de Deus para o nosso viver diário. Continuando aqui, nós temos o ponto 2, que fala sobre as principais distorções da sexualidade sadia. Nós temos aqui a fornicação, a prática da fornicação, e ele diz o seguinte: no contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego, usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Observe, estão lembrados do texto que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que ali a moldura ali é para um casal, e que apareceu o termo prostituição, e que aqui questionamos, e alguém diz assim, mas o termo prostituição não seria para a pessoa solteira? Olha aqui o autor dizendo, não, o termo prostituição, que é o termo do grego porneia, não se aplica exclusivamente a pessoas solteiras, se aplica também a pessoas casadas. Pode um casal
um casal praticar prostituição? Pode. O texto de Hebreus 13:4 já é claro nisso, irmãos. Deixa claro nisso. Então, tudo que nós temos já lido, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o texto de Hebreus 13:4, já nos deixa claro. Gênesis 1, 27 e 28, que foi o princípio da sexualidade que deve ser realizada dentro do casamento e dentro dos parâmetros, deixa claro de que Deus estabeleceu princípios para a pureza da sexualidade, tanto para o solteiro quanto para o casado. O solteiro, ele deve se resguardar e se guardar para um momento ideal que Deus estabeleceu para a sua vida, que é o casamento. E ao casado, ele deve também, mesmo casado, deve se resguardar de não cometer prostituição ou também de não adulterar. O próximo tópico, subtópico 2 do ponto 2, diz o seguinte: adultério não é crime, mas é pecado. Ele diz assim: o adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra esta prática, Provérbios 5, 1 a 23. Jesus e os seus apóstolos condenam o adultério. Então, numa sociedade, irmãos, onde até o adultério é ovacionado, basta destacar de que toda a literatura, até a literatura, seja literatura escrita ou seja obras literárias cinematográficas produzidas no Brasil, como minisséries e telenovelas, o personagem principal, o personagem que é trabalhado dentro dessa perspectiva é sempre aquele adúltero, ele é sempre a pessoa mais destacada, é sempre a pessoa que o enredo é construído de uma forma que as pessoas que estão acompanhando começam a torcer até muitas vezes pelo relacionamento extraconjugal destacado na própria produção literária. E aí a história é desenvolvida de tal forma que as pessoas que acompanham acabam ficando chateadas com a esposa legal daquele personagem, e começa a mostrar a outra pessoa como uma pessoa mais amorosa, mais compreensível, e quem está assistindo não sente, mas começa a receber em doses homeopáticas a aceitação da prática. E isso é uma estratégia que tem sido utilizada porque faz parte da própria cultura do mundo decaído, procurar em todos os aspectos, procurar seja na literatura, seja na produção cinematográfica, seja nas escolas ou em qualquer, seja até em propagandas que têm sido utilizadas para propagação, porque a ideia é vamos massificar isso para que as pessoas comecem a aceitar normalmente e assim acabem aderindo, acabem cedendo, acabem renunciando os princípios cristãos. E a gente sabe que o ataque que a igreja sofre hoje é justamente em decorrência dos princípios judaico-cristãos que fundamentam a família, e são esses fundamentos que estão levantando ou que se amolda à sociedade ocidental. É por isso que Satanás vai procurar de todos os lados, usando todos os instrumentos possíveis para tentar degradar, para tentar destruir, para tentar minar. Quanto mais exposição, quanto mais se fala, quanto mais caricaturas se fazem no sentido de aceitação
de aceitação da sociedade, isso vai minando os valores, vai minando os princípios estabelecidos na palavra. Por isso que no início desse trimestre nós aprendemos de que estamos vivendo uma batalha espiritual, que é uma batalha da mente. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E como arautos de Deus, como profetas de Deus aqui nesta terra, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos chamou, para sermos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos irmãos, a imoralidade, a sexualidade, ela tem procurado, as pessoas têm, o mundo decaído tem procurado de todas as formas distorcer, de todas as formas degradar, destruir a família, como nós falamos aqui no primeiro programa, As 3 instituições que Deus estabeleceu, que Deus criou. Primeiro, Deus criou a família, Deus criou o Estado e Deus criou a igreja. Então, o ataque de Satanás é destruir a família, destruir o Estado, destruir a igreja para implementar de maneira ditatorial, implementar de maneira totalitária os seus princípios e os seus valores demoníacos. Mas que Deus possa nos guardar, nos proteger e possamos estar vacinados por meio da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o ponto 3, subtópico 3, fala sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. E quando nos deparamos com um texto lá de Romanos, no capítulo 1, versículos 26 a 28, na verdade do versículo 21 ao 28, nós encontramos alguns princípios que podem ser destacados aqui. Em primeiro lugar, o texto deixa claro no versículo 21, versículo 25 e 28, que tendo conhecimento de Deus, não conheceram a Deus. E aí vale destacar que mesmo tendo conhecimento de Deus, não conheceram a Deus. Como é que pode, pastor? Tendo conhecimento de Deus, não conheceram a Deus. Ele não está falando de um conhecimento intelectual. Ele está falando que mesmo conhecendo as verdades de Deus, desprezaram todo o conhecimento de Deus. E não só o conhecimento de Deus, mas no versículo 21, 25 e 28, diz que eles desprezaram o conhecimento de Deus, a verdade de Deus e o conhecimento de Deus. Veja, desconheceram a Deus, rejeitaram a sua verdade e rejeitaram o seu conhecimento. E ao rejeitar o conhecimento de Deus, rejeitaram em favor da idolatria. Isso está no texto, versículo 21, que diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o coração insensato se obscureceu porque eles resistiram a Deus e automaticamente o seu coração foi obscurecido. Versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus. Veja que no primeiro fala sobre mudaram. No versículo 21 fala sobre tendo conhecido a Deus. Versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, rejeitaram a Deus em favor da idolatria. Versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, veja aí as 3 palavras importantes. Versículo 21, tendo conhecido a Deus. Versículo 25, mudaram a verdade de Deus. Versículo 28, não se importaram de ter conhecimento de Deus. E aí o que é que Deus fez? Veja, versículo 21,
Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador. Versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, aí o que é que o texto diz? Deus os entregou às suas próprias paixões. Veja aí no versículo 24 diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundície para desonrarem o seu corpo entre si. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz, Paulo diz, olha, eles tiveram toda a oportunidade, conhecimento de Deus, tiveram acesso à verdade de Deus, mas o que é que fizeram? Rejeitaram tudo isso. E ao rejeitarem deliberadamente, mesmo tendo a oportunidade, Paulo diz, Deus os entregou às suas próprias paixões, para desonrarem os seus próprios corpos. É por isso que eles não conseguem, às vezes até se levantam contra o próprio princípio de Deus, se levantam contra Deus, contra os princípios, queimam Bíblia, jogam Bíblia fora, escarnecem, porque eles estão entregues às suas próprias paixões. O juízo de Deus sobre ele é deixar que eles façam o que eles quiserem, para, com as consequências do seu pecado, serem castigados com o seu próprio pecado. Nós temos aqui a consequência, o juízo de Deus sobre eles, como consequência do seu próprio pecado. E ainda há o juízo de Deus como consequência eterna pela rejeição até o final da sua vida. É muito triste quando uma mulher endurece seu coração e ao invés de abraçar as verdades de Deus, abraça a imoralidade, abraça a rebelião, abraça o caminho da sua vontade, dos seus desejos, das suas paixões, sabendo que a vida é como uma vela acesa ao vento. A qualquer momento ela vai apagar. E Paulo diz, Deus os entregou. A própria consequência dos seus pecados servirá de juízo aqui nesta terra. Entretanto, há um juízo maior que virá, caso não se arrependam, que é o juízo que é chamada pela Bíblia de segunda morte, que é a morte eterna. Ainda continuando, o próprio versículo 28 diz o seguinte, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, veja que não é só não ter conhecimento de Deus, é não se importar em ter conhecimento de Deus. Ele sim, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então o apóstolo Paulo já deixa claro de que a ira do Senhor, ela se aproxima. E que Deus entrega as paixões àquele que o rejeita. Aquele que deliberadamente quer viver no pecado, Deus respeita. Agora, sabendo de uma coisa, de que o juízo de Deus virá nesta terra e o juízo de Deus virá na eternidade. O último tópico da nossa lição, padrão bíblico para a sexualidade, nós já pincelamos, né? O sexo atende a uma necessidade. Gênesis 1:28 deixa claro isso, né? De que o sexo foi criado por Deus para a procriação, mas não só para a procriação, né? O sexo também foi criado para uma satisfação, o sexo como complementação e satisfação. Eu queria ler rapidamente aqui um texto que está em Provérbios capítulo 5, né, versículo 5 a 18, mas a parte do texto que diz o seguinte: bebe da água da tua fonte, das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O sábio Salomão exorta os cônjuges a desfrutarem do sexo sem ao menos mencionar os filhos. Então mostra que o sexo não foi feito só para a procriação, mas foi para a satisfação mútua. Você também pode depois ler Eclesiastes 9:9, Cantares 4, 1 ao 12. E para finalizar aqui, vamos para a nossa conclusão. Veja
aí o que a nossa conclusão diz o seguinte: nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Vale destacar aqui, e eu gostaria, finalizando aqui, ler um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 10 e 11, diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que o texto faz uma relação de comportamentos, de pecados, de imoralidades. Aí veja o que aqui Paulo diz: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Paulo está dizendo que não há pecado desse que é descrito aqui nesta relação que não possa ser revertido ou apagado pelo sangue de Jesus. Veja que Paulo fala sobre os adúlteros, fala sobre os efeminados, fala sobre os sodomitas. Os efeminados está falando sobre o homossexualismo feminino e o ativo, e o passivo, e sodomita está falando do ativo. E o que é que Paulo diz? Na igreja de Corinto haviam ex-adúlteros, ex-idólatras, ex-efeminados, ex-sodomitas, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes, ex-roubadores. Por quê? Porque o sangue de Jesus lavou, santificou, justificou. A palavra de Deus é poderosa. O sangue de Jesus nos purifica não de alguns pecados, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, querido irmão, e que possamos fugir da prostituição, possamos nos abster, como Paulo disse, de toda concupiscência, e possamos usar o nosso corpo em santificação e honra, porque ele foi criado por Deus para a sua glória. Não temos o direito de fazer nada com o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo não nos pertence, pertencem a Deus. Amém? Queridos irmãos, vamos nesse momento agradecer ao Senhor por tudo o que Ele nos concedeu nesta manhã. Se você puder curvar sua cabeça neste momento, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela tua palavra que foi ministrada nesta manhã, Senhor, e que acreditamos que ela não volta vazia, ó Deus. Nós cremos que pelo teu Santo Espírito, nesta manhã o teu Espírito está trabalhando cada consciência, trabalhando cada coração, está tratando com a alma, Senhor, tratando, Senhor, com a mente nesta manhã, ó Deus. E vem, Senhor, pelo teu Santo Espírito nos ajudar. A tua palavra nos diz que não vem tentação sobre nós senão humana, e não há tentação que não possa ser suportada, porque tu nos dás, Senhor, o escape e a força, ó Deus. Vem nos ajudar nesta manhã, vem ajudar a cada um de nós pelo teu Santo Espírito. Nos ajuda a andar, Senhor, em espírito, e assim não cumpriremos as concupiscências da carne. Dá força, dá vigor, Senhor, ao teu filho que neste momento está se sentindo fraquinho, está se sentindo sem força, mas pelo poder da tua palavra neste momento, Senhor, vai santificar o seu coração. O teu filho, Senhor, a orar, Senhor, em João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a
Tua palavra é a verdade. Vem santificar, Senhor, nesta manhã. Vem remover, Senhor, tudo que precisa ser removido. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, Senhor, de pureza, a viver uma vida dentro do Teu propósito e dos Teus princípios. Fica conosco nesta manhã e nós te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por ter estado conosco nesta manhã. Não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos estudando a 4ª lição, que com certeza Deus, por meio dela, estará ministrando a nossa vida e ao nosso coração. Não desligue a Rede Brasil, não, tem uma programação toda especial aí aguardando por você. Continue ligadinho na Rede Brasil, que a Rede Brasil é o culto no seu lar, é a bênção de Deus dentro da sua casa, e não só na sua casa, mas onde quer que você esteja, você recebe a bênção de Deus através da Rede Brasil de comunicação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.